Oi pessoal, eu sou Mani Casariti, fonoaudióloga, eu tenho pós-graduação em Linguística, pós-graduação em Segurança Pública, sou especialista em voz pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia e o meu mestrado é em Análise do Discurso. Atualmente eu faço doutorado e estudo a negociação de reféns. Me pediram que eu falasse hoje um pouquinho sobre a questão da mediação. Bom, a mediação judicial é um recurso que vem sendo cada vez mais utilizado para a resolução de conflitos, né? Isso é uma coisa muito boa, vem melhorar todo esse movimento que a gente tem de processos dentro dos tribunais e com isso acelerar uma série de situações. E quem é esse mediador, né? Esse mediador é a pessoa, é o profissional capacitado para intermediar essas interações que visam resolver os conflitos. E qual seria a formação desse mediador? Bom, além da demanda jurídica, né, das questões legais envolvidas nesse processo de mediação, é preciso que o mediador esteja atento para aprimorar as suas habilidades comunicativas. Sem dúvida, ele tem um papel fundamental nesse processo e dele depende um resultado positivo ou negativo. Primeira coisa que a gente tem que pensar quando fala em comunicação é que a comunicação é uma via de mão dupla. Então, ao me comunicar com o outro, dentro de um processo de interação, eu tenho que estar atenta a uma coisa chamada escuta ativa. Essa escuta ativa vai permitir que o mediador obtenha uma série de informações que ele vai utilizar ou não, né? Dependendo do tipo de assunto, do tema e o que ele causa naquele processo de interação, bem como ele também vai estar de uma forma muito intensa, estando em silêncio, ouvindo de forma ativa, proporcionando esse vínculo, essa empatia com as pessoas que ele está intermediando esse diálogo. Então, esse processo de escuta ativa, ele tem que ser estudado, ele tem que ser trabalhado, quais são os pontos, como é que vai ser observada, né, essa audição direcionada para elencar os pontos que podem ser utilizados nesse processo de mediação e os pontos que devem ser deixados de lado porque não vão contribuir naquele momento para aquele processo de mediação. E quando a gente fala em verbalização, em estratégias de verbalização, a gente está, de certo modo, falando de estratégias de negociação. Não, o mediador, ele tem que ser um bom negociador. Afinal de contas, ele vai negociar com duas partes, né? Ele vai intermediar essa negociação, mas ele também vai auxiliar esse processo, dando sugestões, enfim, contribuindo para que as coisas aconteçam. E a gente tem algumas técnicas, algumas estratégias para aprimorar esse processo de verbalização, né? Desde do uso da voz, do tom de voz, até as questões linguísticas. E a gente tem hoje em dia muitos métodos de aprimoramento das habilidades comunicativas e eu tenho muita vontade de abordar o tema da comunicação não violenta, que é um método que eu utilizo, que eu ensino. Eu tenho uma experiência com policiais militares que trabalham dentro das unidades de polícia pacificadora e, portanto, estão sempre envolvidos em muitos conflitos relacionados à população de uma maneira geral, né? O policial militar, ele também é um mediador, de certa forma, porque em certas ocorrências nós temos duas pessoas que estão numa lide, numa disputa, às vezes são vizinhos, às vezes são até parentes, né? E brigam por um som alto, por um carro estacionado na garagem, enfim. E aí o policial tem que agir como mediador daquela situação. Então, por conta dessa experiência, trabalhando junto com os policiais militares nas unidades de polícia pacificadora e tendo um feedback muito positivo na utilização dessa metodologia da comunicação não violenta, é que eu proponho que mediadores se aprimorem nesse processo, nesse método, que é o método da comunicação não violenta, né? Que nada mais é do que uma estratégia para alcançar o outro, né? Uma estratégia para causar empatia, né? Para estabelecer um vínculo e causar, de certa forma,
proporcionar um ambiente propício para essa mediação que se tem em vista, né? A comunicação não violenta, eu costumo dizer que ela é bem simples, né? E simples não é sinônimo de fácil, mas ela é bem simples de usar, porque você tem 4 passos que você vai seguir para atingir esse objetivo dessa comunicação facilitadora, dessa comunicação mediadora, né? Observar o que de fato está acontecendo, identificar os sentimentos envolvidos naquele momento, reconhecer quais são as necessidades para se resolver aquela questão e elaborar um pedido. O que eu preciso pedir e como pedir. Então, acredito que utilizando essa estratégia, utilizando a metodologia da comunicação não violenta, o mediador vai enriquecer o seu aporte, né, a sua formação e vai poder contribuir muito mais nesse processo de mediação que é tão importante para todos nós.